Olá, tudo bem? Eu sou a professora Tassiana, professora de língua portuguesa, e o conteúdo da nossa aula de hoje é sujeito e predicado, termos essenciais de uma oração. Primeiramente, é necessário que a gente encaixe o estudo do sujeito e do predicado na parte da gramática que denominamos sintaxe. Por que, Tassiana? O que tem de tão importante nessa parte da gramática? Essa parte ela é responsável pelo estudo da palavra dentro do contexto de frase, dentro do contexto de período, de texto, ok? É justamente isso que diferencia a sintaxe da morfologia. Então, como eu disse anteriormente, temos aqui os termos essenciais da oração. Essencial, pessoal, a própria palavra diz, é o que não pode faltar de jeito nenhum. São termos extremamente importantes para a constituição da oração. Temos aí, primeiramente, o sujeito, que é quem sempre pratica o verbo, e o restante da frase, tirando o sujeito, é predicado. Eu classifico tudo enquanto predicado, inclusive o meu verbo. Ah, mas há frases em que a oração ela tem sujeito inexistente, por exemplo. Sim, mas nesse caso o predicado acaba garantindo a essência, acaba garantindo que a frase esteja completa, esteja com sentido, ok? Vamos estudar agora os tipos de sujeito. Primeiramente, os 3 tipos de sujeitos determinados. O que é determinado? É aquele que eu consigo saber com certeza quem foi que está exercendo a função sintática de sujeito dentro da minha oração. O primeiro tipo é o sujeito simples. Simples é aquele que apresenta apenas um núcleo. Observem aqui. Antônio foi ao cinema. O meu verbo é foi. De quem eu estou declarando algo? Aqui é muito claro para mim que o sujeito da oração é Antônio. Todo o resto da oração se faz presente no estudo do predicado. Então, Antônio é o meu sujeito. Quantos núcleos, ou seja, quantas palavras mais importantes eu tenho aqui no meu sujeito? Apenas uma, tá? É por isso que eu digo que esse é um sujeito simples. Toma cuidado quando o sujeito, mesmo simples, mesmo com núcleo apenas, ele vem por meio de uma série de palavras. A menina de meias azuis e chapéu amarelo, por exemplo. Existe uma palavra mais importante nesse contexto que é menina, todas as outras se ligam a esse núcleo, ok? Então é importantíssimo que classifiquemos o sujeito por meio do núcleo dele, tá? Por meio das palavras mais importantes que se encontram aí dentro do sujeito. Nós temos aqui agora o sujeito composto, ou seja, ele é composto porque ele tem mais de uma palavra importante. Só 2, Tassiana? Não, pode ter 2, pode ter várias palavras, tá? Observem aqui esse contexto. Eduardo e Mônica foram ao cinema. De quem eu declaro algo nessa frase? Declaro de Eduardo e Mônica. Percebam, as 2 palavras são importantes na constituição desse sujeito. As 2 se fazem aqui importantes enquanto núcleo. Então, eu tenho aqui um exemplo clássico de sujeito composto. Logo abaixo, eu tenho o sujeito oculto, que também é chamado de elíptico, que também é chamado de desinencial. Elipse é uma figura que consiste na omissão de um termo da oração. Desinencial, por quê? Porque eu consigo abstrair com certeza quem é o sujeito da minha oração por meio da terminação da desinência verbal, ok? Observem a oração. Testemunhei a sua preocupação. O sujeito ele não está escrito, mas eu consigo saber com certeza quem é o praticante da ação, ou seja, de quem eu declaro algo nessa oração. Por que eu consigo? Por conta da terminação verbal, no caso aqui, testemunhei, há uma marca de primeira pessoa do singular e o meu sujeito oculto é eu. Agora, nós vamos ver o sujeito indeterminado, que é aquele sujeito em que eu não consigo saber ao certo quem é que praticou a ação, ou seja, eu declaro algo de alguém que é presente, que existe, mas eu não consigo identificá-lo, é justamente por isso que ele se chama indeterminado. Há 2 maneiras básicas de a gente identificar esse sujeito, saber quando que uma oração ela tem um sujeito indeterminado. A primeira delas é quando o verbo termina por M, ou seja, um verbo da terceira pessoa do plural, sem o sujeito expresso, sem o sujeito escrito. Quebraram o vidro do carro. Eu sei que alguém praticou essa ação, porém, é possível identificar esse sujeito, pessoal? Não. Ligaram para você.
Só com essa frase também é impossível identificar quem foi a pessoa que realmente me ligou, quem é o sujeito dessa ação. Então, dessa forma, o sujeito indeterminado ele consiste bem nisso, na omissão. Muitas vezes essa omissão ela é inclusive estratégica, ela é proposital. Eu não quero dizer quem foi o praticante da ação por questões pessoais ou por outras questões, então eu me aproprio desse conceito da gramática e utilizo o sujeito indeterminado, ok? Outra forma de se encontrar o sujeito indeterminado é por meio do índice de indeterminação de sujeito, que é esse Czinho aqui, tá? Quando eu sei que esse C ele funciona aí como um índice de determinação? Quando eu tenho verbos transitivos indiretos, que são verbos que precisam de complemento, porém esse complemento ele vem acompanhado de uma preposição, que é o caso do de, quem precisa, precisa de. Então, sempre que eu tiver esse tipo de construção, eu vou ter um caso de sujeito indeterminado. Lembrando que esse verbo, por ser um exemplo clássico de sujeito indeterminado, ele é impessoal, ou seja, ele não varia, ele sempre vai estar na terceira pessoa do singular. Da mesma forma, eu tenho um exemplo aqui de verbo intransitivo, verbo que não precisa de complemento. Vive-se. Ah, Tassiana, mas e bem aqui? Bem aqui indicam circunstâncias, são advérbios. Circunstâncias não podem ser consideradas complemento verbal. Bem, uma circunstância de modo, aqui uma circunstância de lugar. Isso indica que o meu verbo ele é totalmente intransitivo. Então, da mesma forma, sempre na terceira pessoa do singular, o que consiste aí num processo de indeterminação do sujeito também. Era-se feliz naquela época. Eu tenho um exemplo clássico de verbo de ligação, ok? Então, também, quando o verbo de ligação ele vier acompanhado ali do C, do índice de indeterminação de sujeito, ele tem que permanecer na terceira pessoa do singular e ele constitui parte do processo ali de sujeito indeterminado. Temos também casos de orações sem sujeito, onde o sujeito simplesmente é inexistente. Existe apenas o predicado nesses casos, tá? O conceito de tempo, ele geralmente acompanha os verbos desse tipo de oração. Observemos aqui. Anoitece mais cedo no inverno. O verbo anoitece, ele indica fenômeno da natureza. Então, todos os verbos, todas as orações cujos verbos indicam aí o fenômeno da natureza, eles são verbos impessoais, aparecem apenas na terceira pessoa do singular e são casos, exemplos de oração sem sujeito. Aqui, ao invés de o próprio verbo indicar tempo, na verdade ele acaba acompanhando uma expressão indicativa de tempo. Faz 2 anos que não o vejo. 2 anos, ele me remete logo à ideia de tempo, tá? Portanto, esse verbo, ele sempre vai estar na terceira pessoa do singular. Fazem anos, além de muito feio, eu acabo, na verdade, indeterminando o sujeito, e não é um caso de indeterminação, tá? É um caso simplesmente em que o sujeito ele não existe. Então, faz 2 anos, ele está acompanhando uma palavra ou uma expressão que dá ideia de tempo, oração sem sujeito. E aqui eu tenho uma outra construção, o verbo haver, com o sentido de existir, tá? Sempre que eu puder substituir esse verbo haver por existir, aqui no caso ficará existem muitos casos de Covid, significa que esse verbo, ele tem que estar na terceira pessoa do singular e, consequentemente, a minha oração vai ser uma oração sem sujeito. Ok, pessoal? Partamos agora para o exercício do predicado, o exercício de aprendizagem do predicado. O predicado é a declaração que se faz do sujeito, é tudo que eu declaro do sujeito, inclusive o verbo. É um erro muito característico aí dos estudantes desconsiderar todo o verbo. Mas, pessoal, o verbo ele é imensamente importante, principalmente para a questão da classificação desses predicados. Eu posso agrupar os verbos na língua portuguesa em 2 grandes grupos. Verbos de ação, que são verbos de valor, verbos que fazem falta numa oração caso eles sejam retirados, e verbos de ligação, verbos estáticos, sem movimento, que servem apenas para ligar um termo ao outro dentro da oração. Observem aqui, predicado verbal. O próprio nome do predicado já fala pra gente. O verbo é muito importante nesse contexto. Ele é a parte mais importante dentro desse predicado.
ok? Se ele é a parte mais importante, eu não posso ter um verbo sem valor, um verbo que serve simplesmente para ligar elementos. Eu tenho que ter um verbo de ação. Então, consequentemente, o núcleo vai ser um verbo de ação. Ele caminha todas as manhãs. Perceba que se eu tiro aqui o verbo caminha, ele me faz uma super falta dentro dessa oração. Tirei meu sujeito ele, tudo o que me resta é predicado. A parte mais importante desse predicado, caminha, porque é um verbo de ação. Em seguida, eu tenho o predicado nominal. Aqui o próprio nome já diz, o que é mais importante não é mais o verbo, sim o nome. Nome em gramática. Substantivo, adjetivo, advérbio. O núcleo vai ser justamente esse nome. Então, se o verbo ele não é a parte mais importante, o que vai ser o nome? Esse verbo ele serve simplesmente para ligar um termo ao outro. Ele está abatido. Observem, eu tiro aqui o sujeito, tudo o que me resta é predicado. Dentro desse predicado, se eu tirasse aqui o está, percebam que mesmo com a retirada do verbo, eu conseguiria apreender aí a essência da frase, a essência da oração, o significado maior. Isso significa que esse verbo não tem valor. Ele é um verbo de ligação, está aqui simplesmente para ligar o sujeito à qualidade estabelecida na frase para esse sujeito, tá? Consequentemente, abatido é um adjetivo, um nome, e ele se configura aqui a parte mais importante do meu predicado nominal. O predicado verbo nominal é uma mistura desses dois tipos de predicado. O núcleo ele vai ser tanto o verbo de ação quanto o nome. Ele caminha abatido nas manhãs. Tirei meu sujeito, o que me resta é predicado. Dentro desse predicado eu tenho tanto um verbo de ação, um verbo de valor importante, quanto um nome, uma qualidade atribuída aí a esse sujeito. Eu tenho esses dois núcleos no predicado verbo nominal. É isso aí, pessoal. Muito legal a aula, né? Espero que vocês tenham gostado. Resumindo o que a gente fez hoje, nós estudamos uma parte da sintaxe, dos termos essenciais da oração, vimos os tipos de sujeito, vimos os tipos de predicado. Muito obrigada pela atenção de vocês, espero que tenham gostado. Valeu, até a próxima, pessoal!